Talvez você já tenha sentido aquele friozinho na barriga antes de tomar uma decisão difícil, aquela sensação sutil, mas incômoda, que surge quando pensamos: será que isso vai decepcionar alguém? E talvez você tenha passado boa parte da vida tomando decisões não porque queria, mas porque sentia que precisava corresponder às expectativas dos outros. Como se cada escolha sua tivesse que receber um selo de aprovação antes mesmo de ser tomada. Esse medo, o medo profundo de decepcionar alguém, é mais comum do que imaginamos, e mais pesado do que gostamos de admitir. Quando Carl Jung explorava a complexidade da mente humana, ele percebeu claramente que grande parte do sofrimento psicológico surge exatamente desse medo. Ele entendeu profundamente como nossa necessidade de aprovação pode moldar quem somos, ou melhor, quem fingimos ser. Veja bem, para Jung, todos nós criamos o que ele chamou de persona, uma espécie de máscara social que usamos para nos encaixar, para sermos aceitos, para não decepcionar ninguém. É como uma versão de nós mesmos que exibimos ao mundo, uma versão cuidadosamente editada e polida. Pensamos que, se formos aquilo que os outros querem que sejamos, então estaremos protegidos contra o julgamento. Mas será mesmo assim? Imagine uma pessoa, vamos chamá-la simplesmente de ela. Alguém com talento para a arte, mas que cresceu ouvindo que ser artista não era algo sério, não era um caminho seguro ou aceitável para sua família. Essa pessoa acabou deixando a arte de lado. Escolheu um curso tradicional, seguiu uma carreira estável e construiu uma vida segura e aparentemente bem-sucedida. Tudo isso, claro, para evitar a dor da rejeição ou da crítica daqueles que mais amava. Mas por dentro, ela sentia uma angústia constante, um sentimento de vazio, de inadequação, algo estava faltando. Por mais que tivesse feito tudo certo aos olhos dos outros, parecia que havia decepcionado profundamente alguém que não conseguia identificar claramente. E veja que curioso, essa pessoa que ela tanto temia decepcionar era justamente ela mesma. É exatamente aqui que a reflexão fica ainda mais profunda. Porque, no fim das contas, quando temos medo de decepcionar alguém, frequentemente estamos projetando nosso próprio medo de não sermos suficientes. É como se, no fundo, o julgamento mais severo viesse de nós mesmos, mas disfarçado na forma de preocupação com a opinião alheia. Pense por um momento em sua própria vida. Quantas vezes você deixou de fazer algo que realmente queria por receio do que os outros iriam pensar? Quantas vezes você disse sim querendo dizer não apenas para não desapontar alguém, talvez um amigo, talvez um familiar, talvez até um desconhecido cuja opinião você sequer deveria levar em conta? E agora, perceba o custo emocional dessa atitude. Quantas dessas decisões resultaram em arrependimento ou frustração? Quantas delas custaram sua paz, sua saúde mental ou emocional? Não é raro encontrarmos pessoas que vivem sob constante tensão, esgotadas emocionalmente, simplesmente por passarem uma vida inteira tentando agradar, tentando nunca desapontar, vivendo com medo de cada palavra, cada gesto, cada decisão que poderia desagradar alguém que, no fundo, sequer as compreende completamente. Jung diria, com sua habitual sabedoria, o privilégio de uma vida inteira é se tornar quem você realmente é. Pense nisso com carinho. O que significa para você tornar-se quem realmente é? O que você faria hoje, agora mesmo, se não existisse o medo de decepcionar ninguém? Como você viveria se não sentisse necessidade de aprovação constante? E veja como isso é poderoso. Ao perceber claramente quem você teme decepcionar, você começa a entender melhor suas próprias necessidades. E quando você compreende suas necessidades verdadeiras, o medo começa a perder força. Mas talvez você ainda se pergunte, como fazer isso na prática? Como sair desse ciclo constante de expectativas e medo? Como começar a viver com mais autenticidade, sem estar constantemente preocupado com o julgamento dos outros? O primeiro passo é tomar consciência desse padrão. É reconhecer que você está agindo não por si mesmo, mas pelos outros. Reconhecer que a origem desse comportamento está na crença inconsciente de que você não é suficiente se não atender às expectativas externas. A partir desse reconhecimento, o próximo passo é um movimento consciente de ruptura, de mudança. Esse movimento pode parecer difícil inicialmente, porque exige coragem, exige que você encare o desconforto inicial de dizer não, ou de desapontar alguém que talvez esteja acostumado com seu constante sim. Mas entenda isso profundamente, esse desconforto inicial é temporário, enquanto o benefício da autenticidade é permanente. Imagine agora outra situação, uma pessoa que sempre viveu dizendo sim a tudo,
constantemente sobrecarregada, acumulando tarefas que não são suas apenas porque não consegue suportar a ideia de desapontar. Até o dia em que percebe que seu corpo e sua mente não conseguem mais sustentar esse ritmo. Nesse momento, ela finalmente diz um não corajoso, talvez trêmulo no início, mas um não verdadeiro. A reação das pessoas à sua volta talvez seja de surpresa ou até desapontamento, mas logo a vida segue seu curso, e aquela pessoa percebe, pela primeira vez em muito tempo, que conseguiu respirar aliviada, que a vida continuou, e mais importante, que ela própria se sentiu mais forte, mais inteira, mais verdadeira. Este é o poder libertador de reconhecer e enfrentar o medo de decepcionar. Ao perceber que você pode sobreviver ao desconforto inicial de desapontar alguém, você começa a tomar decisões que são verdadeiras para você, e quanto mais verdadeiras forem suas decisões, menos força terá esse medo sobre sua vida. Lembre-se, cada vez que você opta por sua autenticidade, você ganha força interior, você começa a confiar mais em si mesmo, e menos nas opiniões externas como medidas da sua própria validade. Essa transformação pode parecer lenta no início, mas ela é profunda e duradoura. Carl Jung enfatizava sempre a importância desse caminho de autenticidade. Ele chamava isso de individuação, que nada mais é do que tornar-se plenamente quem você é. Não quem os outros querem que você seja, mas quem você, no fundo do seu coração, sempre soube ser possível ser. Agora, reflita mais uma vez. Pense naquela decisão que você está adiando há tempos, naquela conversa difícil que você evita por medo de desapontar alguém. E imagine como seria enfrentá-la com coragem e clareza. Visualize a sensação profunda de liberdade que surgiria após tomar uma decisão que realmente reflete quem você é. Quando você se permite isso, você descobre uma força interior que talvez não imaginava possuir, e percebe, com clareza, que o verdadeiro desapontamento está em viver uma vida baseada na expectativa alheia e não na sua própria verdade. Continue refletindo sobre isso, absorva essas ideias com tranquilidade, sem pressa, porque o objetivo aqui é que você saia deste momento não apenas compreendendo melhor o medo de decepcionar, mas determinado a superá-lo, determinado a se tornar quem você realmente é. Você já sentiu que, em alguns momentos da vida, precisa ser outra pessoa para agradar ou ser aceito pelos outros? Talvez você tenha percebido, em situações específicas, que age de maneira diferente, quase como se estivesse interpretando um papel, algo que não é exatamente você, mas que parece necessário naquele contexto. Esse comportamento, segundo Carl Jung, é o que chamamos de persona, uma máscara social que todos nós usamos para nos ajustarmos às expectativas das pessoas à nossa volta. Quando pensamos na persona, é importante lembrar que, em si mesma, ela não é algo negativo. Todos precisamos, até certo ponto, adaptar nosso comportamento ao ambiente em que estamos. Por exemplo, você não age da mesma maneira com sua família, seus amigos próximos e seus colegas de trabalho. A persona é exatamente essa adaptação natural, que facilita nossas interações sociais, tornando-as mais harmônicas e menos conflitantes. Mas o que Jung nos alerta, com muita clareza, é sobre o risco de nos identificarmos excessivamente com essa máscara. Quando isso acontece, começamos a acreditar que somos apenas essa versão adaptada de nós mesmos. E aos poucos, perdemos o contato com quem realmente somos, profundamente. Imagine uma pessoa, por exemplo, que sempre foi incentivada desde cedo a ser a criança perfeita, aquela que sempre agrada, que tira boas notas, que não incomoda, que nunca contraria os pais ou professores. Desde muito cedo, ela aprende que, para receber amor e aprovação, precisa cumprir rigorosamente um roteiro já estabelecido. E assim, ela desenvolve uma persona extremamente polida, simpática e atenciosa. Com o tempo, porém, essa pessoa pode perceber uma angústia crescendo dentro dela, uma sensação estranha de vazio ou de desconexão. Ela começa a se perguntar por que se sente tão infeliz, se aparentemente fez tudo certo, se cumpriu todas as expectativas. Acontece que, ao se identificar excessivamente com essa máscara perfeita, ela perdeu o contato com seus próprios desejos, necessidades e sonhos reais. Ela se distanciou tanto de si mesma, que agora não sabe exatamente quem é sem a máscara. É exatamente nesse ponto que Jung destaca o perigo mais profundo da persona, a perda da própria identidade. Quando passamos muito tempo vivendo de acordo com expectativas externas, corremos o risco de esquecer completamente quem somos, e aí surge um medo profundo de decepcionar os outros. Porque, afinal,
Acreditamos que nosso valor está justamente em atender essas expectativas externas. Perceba que o medo de decepcionar alguém nasce, justamente, do receio de perder a aprovação que construímos com tanto esforço. Afinal, se não somos quem esperam que sejamos, o que nos restará? Essa pergunta assusta profundamente, porque revela o quão frágeis nos tornamos ao depender tanto das opiniões externas. Agora, vamos refletir sobre isso com calma. Olhe para sua própria vida por um momento. Pense sobre aquelas ocasiões em que você sentiu claramente que não podia ser você mesmo, porque temia desapontar alguém. Pense na última vez em que você engoliu sua própria verdade para não causar desconforto, conflito ou rejeição. Como você se sentiu naquele momento? Houve alívio, felicidade ou apenas uma sensação temporária de segurança, seguida de um vazio inexplicável? Quanto mais frequentemente usamos nossa persona como um escudo absoluto contra o desapontamento dos outros, mais frágil e desconectado nosso verdadeiro eu se torna. Esse processo é gradual e silencioso, mas profundamente desgastante. É como tentar sustentar uma imagem falsa em um espelho que está constantemente à beira de se partir. Agora, talvez você se pergunte: como podemos então evitar cair nessa armadilha? Como podemos usar a persona de maneira saudável, sem permitir que ela domine nossa identidade? A resposta começa com o reconhecimento consciente dessa máscara. Quando você toma consciência de que está usando uma persona específica em determinado contexto, você já está no caminho de recuperar sua autenticidade. É fundamental entender que sua persona é apenas uma parte de você, não sua totalidade. E aqui está a beleza e a profundidade do ensinamento de Jung. Você pode, e deve, conscientemente escolher quando usar essa máscara e quando deixá-la de lado. Voltando ao exemplo que mencionamos anteriormente. Aquela pessoa que passou a vida inteira tentando agradar e ser perfeita, pode começar a resgatar sua autenticidade ao se perguntar, sinceramente, o que eu realmente quero agora? Quem eu seria se não precisasse provar nada a ninguém? Essas perguntas são como pequenas chaves que começam a abrir portas internas há muito fechadas. É natural sentir resistência no começo. Afinal, você passou boa parte da vida aprendendo a não ouvir sua própria voz. Mas aos poucos, com prática e paciência, você perceberá algo incrível. Cada vez que escolhe agir de acordo com sua verdade, mesmo que de forma discreta ou aparentemente pequena, você fortalece uma conexão profunda consigo mesmo. Outro ponto fundamental que Jung destaca é a integração daquilo que ele chamou de sombra. A sombra, segundo Jung, representa todas as características nossas que consideramos indesejáveis, inadequadas ou inaceitáveis. Justamente por isso, costumamos escondê-las profundamente, até de nós mesmos. Mas, ao negar a sombra, nós também alimentamos a persona excessivamente. Integrar a sombra significa reconhecer, aceitar e transformar aquilo que escondemos de nós mesmos. Por exemplo, alguém que sempre quer agradar pode ter dificuldade de aceitar sua própria necessidade de impor limites ou dizer não. Mas ao admitir e integrar essa característica, a pessoa pode equilibrar melhor sua persona. Ela continua sendo agradável, mas agora é capaz de impor limites claros, tornando suas relações muito mais autênticas e saudáveis. Reflita novamente em sua vida. Será que existe algo que você esteja negando em si mesmo por medo da desaprovação? Existe uma parte de você que você tem medo de mostrar, porque acredita que, se fizer isso, os outros não irão aceitá-lo mais. Identifique essa parte, reconheça-a, acolha-a. Este é o primeiro e mais importante passo para viver com mais autenticidade. Por fim, é importante lembrar que viver com autenticidade não significa desconsiderar completamente as expectativas ou sentimentos dos outros. Significa apenas que sua felicidade, sua saúde mental e emocional, não estarão mais constantemente ameaçadas por um medo paralisante de decepcionar alguém. E ao fazer isso, ao resgatar essa conexão verdadeira consigo mesmo, você encontrará uma paz profunda. Não uma paz que depende da aprovação externa, mas uma paz que surge da certeza silenciosa e poderosa de estar vivendo sua verdade. Se você gostou desse conteúdo e quer receber mais vídeos como esse, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. Você já parou para pensar sobre o preço que pagamos quando escolhemos constantemente agradar aos outros? É como se, a cada tentativa de evitar a decepção alheia, deixássemos uma parte valiosa de nós mesmos para trás. Muitas vezes, esse preço passa despercebido, camuflado na rotina diária,
nas pequenas concessões que parecem inocentes à primeira vista, mas que, acumuladas, nos deixam profundamente distantes da nossa essência. Talvez você já tenha vivenciado isso na própria pele ou observado alguém próximo passando por isso. Pense, por exemplo, em uma pessoa que desde criança aprendeu que seu valor está diretamente ligado à aprovação dos outros. Ela cresce acreditando que, para ser aceita, precisa constantemente se ajustar às expectativas alheias, ignorando seus próprios desejos e necessidades. Essa pessoa pode passar anos, ou até uma vida inteira, cumprindo rigorosamente o papel que lhe foi atribuído, sem nunca questionar se é realmente aquilo que deseja para si mesma. Imagine agora uma jovem adulta, talentosa e cheia de sonhos próprios, mas que desde cedo internalizou a mensagem de que o mais importante na vida é atender às expectativas familiares. Essa jovem sempre sonhou em ser artista, dedicando-se profundamente à pintura e à música, mas sua família insistia que uma carreira tradicional era o único caminho aceitável. Para não decepcionar os pais, ela abandona seus sonhos e segue uma carreira que, apesar de estável e respeitada socialmente, não lhe traz qualquer satisfação pessoal. No início, a jovem pode até sentir um certo orgulho por corresponder ao que esperam dela. Afinal, agradar a quem amamos traz uma sensação imediata de segurança e aceitação. Mas, com o tempo, algo começa a mudar dentro dela. Surge uma angústia sutil, uma sensação crescente de insatisfação, algo difícil de explicar, mas impossível de ignorar. É importante entender que, segundo Carl Jung, essa sensação é um sinal claro de que estamos nos afastando daquilo que ele chamava de nosso eu verdadeiro. Para Jung, o verdadeiro eu é aquela parte autêntica e genuína dentro de nós, que guarda nossos sonhos, nossas paixões, nossa verdadeira essência. Quando ignoramos continuamente esse lado autêntico, em prol da aceitação social, pagamos um preço alto, perdemos contato com a própria identidade. Voltando ao exemplo da jovem artista, com o passar dos anos, ela percebe que vive uma vida que não a representa verdadeiramente. Ela se sente constantemente cansada, frustrada e, por vezes, profundamente triste. Não entende exatamente o motivo, já que, aparentemente, tem uma vida perfeita aos olhos dos outros. Mas, lá no fundo, ela sabe que deixou para trás algo muito importante, sua própria autenticidade. Agora, reflita por um instante sobre sua própria trajetória. Quantas vezes você já sacrificou algo importante para si, apenas para não decepcionar alguém? Quantas vezes você já tomou decisões baseadas mais no medo de desapontar do que na vontade genuína de seguir seu próprio caminho? Talvez você perceba agora que essas pequenas concessões, repetidas ao longo do tempo, têm um peso maior do que você imaginava. O grande desafio em romper com essa dinâmica está justamente em aceitar a possibilidade de decepcionar aqueles que amamos ou admiramos. Sim, é verdade que, no início, dizer não ou expressar sua verdadeira opinião pode causar desconforto e até desaprovação. Mas o que Jung nos ensina é que esse desconforto inicial é necessário para recuperar nossa autenticidade e nossa liberdade emocional. Outro exemplo esclarecedor é de um homem que passou grande parte da vida se esforçando para ser visto como bem-sucedido e admirado por todos à sua volta. Ele trabalhou incansavelmente, acumulou riqueza e reconhecimento social, sempre movido pelo medo inconsciente de não corresponder às expectativas externas. No entanto, apesar de todo o sucesso aparente, sentia um vazio profundo, algo que nenhum dinheiro ou reconhecimento era capaz de preencher. Esse homem percebeu, em determinado momento, que seu verdadeiro desejo era viver uma vida mais simples, próxima à natureza, longe da pressão constante da sociedade. Mas, por medo de desapontar a família, os amigos e colegas, continuava vivendo a vida que não desejava mais. Esse é o preço da aceitação, viver uma vida desconectada da própria verdade. E você? Consegue perceber em sua vida algo semelhante a essa história? Alguma área em que você esteja pagando um preço alto demais para ser aceito? É fundamental reconhecer essa dinâmica, porque o primeiro passo para qualquer mudança profunda é sempre o reconhecimento consciente. Ao começar a se perguntar sinceramente o que você realmente deseja, você está abrindo um caminho poderoso para retomar o controle da sua vida. Entenda que, embora desapontar os outros possa parecer assustador no começo, nada é mais libertador e transformador do que viver alinhado com sua própria essência. A coragem necessária para fazer isso vem justamente da clareza de que seu valor pessoal não depende da aprovação externa. Quando você compreende profundamente isso, percebe que pode lidar com a decepção dos outros sem perder sua paz interior.
Por isso, o convite aqui é simples, mas profundo. Reflita sinceramente sobre o quanto você tem sacrificado da sua autenticidade pelo medo de decepcionar alguém. E decida conscientemente começar a retomar o controle da sua vida, um passo de cada vez, sem pressa, mas com determinação. A autenticidade tem um poder incrível de transformar nossas vidas, trazendo de volta aquela sensação genuína de alegria e satisfação que somente encontramos quando estamos verdadeiramente alinhados conosco mesmos. E lembre-se sempre, a verdadeira aceitação não vem de fora para dentro, mas sim da paz que sentimos ao viver fielmente nossa própria verdade. Você já se perguntou por que, em certas situações, sente tanto medo de fracassar perante os outros? É curioso perceber como muitas vezes esse receio nem mesmo vem diretamente das pessoas ao nosso redor, mas sim de expectativas internas que projetamos sobre elas. É como se cada olhar, cada gesto, cada palavra dita pelos outros se tornasse um espelho refletindo nossos próprios medos e inseguranças. Carl Jung chamou isso de projeção, uma dinâmica sutil, ao mesmo tempo, poderosa, que influencia diretamente como enxergamos o mundo e as pessoas à nossa volta. Na verdade, o medo de fracassar diante do outro frequentemente esconde algo mais profundo. O medo real é de desapontar a nós mesmos. Para entender melhor essa dinâmica, pense numa pessoa que cresceu acreditando que só teria valor se fosse bem-sucedida, respeitada e admirada por todos. Essa pessoa pode passar boa parte da vida em uma busca incansável por reconhecimento externo, convencida de que qualquer deslize será motivo suficiente para perder completamente seu valor pessoal. Imagine alguém que, por exemplo, trabalha incansavelmente para impressionar um chefe ou colega de trabalho, dedicando tempo e energia para garantir que cada projeto seja impecável. Esse indivíduo vive com constante ansiedade e tensão, pois acredita firmemente que qualquer erro será visto pelos outros como um fracasso absoluto. O que essa pessoa talvez não perceba é que seu verdadeiro receio não é apenas do julgamento alheio. O que realmente a assusta é a possibilidade de falhar diante de suas próprias expectativas, que ela projeta continuamente sobre os outros. O chefe, os colegas, os amigos ou familiares tornam-se apenas representações externas de um padrão rígido de exigência que, na verdade, vem de dentro dela mesma. Agora, pense em você por um instante. Quantas vezes você já se sentiu ansioso ou preocupado ao imaginar o que os outros poderiam pensar sobre suas ações ou decisões? Quantas vezes deixou de tentar algo novo ou arriscado por medo de fracassar aos olhos daqueles que você admira ou respeita? Talvez você perceba que, em muitas dessas ocasiões, a pressão real não vinha tanto dos outros, mas sim de dentro, das suas próprias expectativas internas. O desafio aqui é reconhecer essa projeção como ela realmente é, uma armadilha sutil que nos mantém presos em ciclos de medo e ansiedade. Quando projetamos nossas próprias exigências internas sobre os outros, não apenas perdemos a clareza sobre quem somos, mas também sobre o que realmente queremos. É importante entender que, para Jung, o processo de superar essa dinâmica começa com a consciência dessa projeção. Quando você percebe que a pressão que sente não vem diretamente das pessoas, mas sim de dentro de você, algo poderoso começa a acontecer. Você ganha a possibilidade de interromper esse ciclo. Vejamos um exemplo prático para ilustrar isso. Imagine alguém que sonha em começar um negócio próprio, mas evita dar o primeiro passo por medo de falhar e ser criticado por sua família e amigos. Essa pessoa passa anos adiando seus planos, convencida de que não suportaria o olhar de desaprovação dos outros em caso de fracasso. Até o dia em que ela percebe algo fundamental. Esse medo intenso não é realmente sobre o que os outros pensariam, mas sim sobre o que ela mesma sentiria ao não atender suas próprias expectativas de sucesso. Essa percepção é profundamente libertadora, pois permite que ela questione sinceramente o que está por trás de suas ações e escolhas. Nesse momento, surge a possibilidade real de mudança. Ao reconhecer que a verdadeira batalha é interna, essa pessoa começa a trabalhar suas próprias crenças e expectativas, aliviando a pressão desnecessária que projetava sobre os outros. E você? Onde, na sua vida, essa dinâmica de projeção está presente? Em quais áreas você tem se limitado, não pelo julgamento real das pessoas, mas por esse medo interno projetado nelas? Identificar esses pontos é essencial, pois abre caminho para uma transformação verdadeira. Lembre-se sempre que o medo de desapontar os outros é, muitas vezes, um reflexo da nossa própria dificuldade em aceitar nossas imperfeições e falhas. E aqui está um dos ensinamentos mais poderosos de Jung: aceitar sua humanidade,
suas vulnerabilidades e suas falhas é a chave para se libertar da armadilha da projeção. Ao fazer isso, você começa a perceber que pode arriscar mais, tentar mais, e até mesmo fracassar, sem que isso signifique um julgamento definitivo sobre seu valor pessoal. Isso é extremamente libertador, porque, ao retirar a pressão projetada sobre os outros, você ganha a liberdade emocional necessária para viver com mais autenticidade. Portanto, o convite que faço agora é que você comece a observar suas próprias reações diante do medo de fracassar perante os outros. Pergunte-se, com sinceridade, qual é a real origem desse medo? Ele vem realmente dos outros ou está vindo de dentro de mim? Ao trazer essas reflexões à tona, você estará dando o primeiro passo em direção à sua liberdade emocional. E ao fazer isso, perceberá que pode viver uma vida muito mais leve, autêntica e satisfatória, livre das armadilhas das expectativas projetadas. A coragem necessária para enfrentar esse medo está dentro de você, pronta para ser acessada no momento em que você escolhe olhar para si mesmo com honestidade e aceitação verdadeira. Você já refletiu sobre aquelas partes de você mesmo que prefere ignorar, esconder ou fingir que não existem? Todos nós temos esses aspectos, e Carl Jung os chamou de sombra. Segundo ele, a sombra é formada por características nossas que consideramos negativas, inadequadas ou inaceitáveis, e que, por isso, preferimos manter longe da consciência. É natural que desejemos nos apresentar aos outros sempre da melhor maneira possível. Queremos ser aceitos, amados e valorizados, e, muitas vezes, acreditamos que, para isso, precisamos esconder certas partes de nós mesmos. Mas quanto mais negamos essas características, mais força elas ganham em nosso inconsciente, influenciando secretamente nosso comportamento. Imagine uma pessoa, por exemplo, que foi criada em um ambiente em que expressar raiva ou descontentamento era visto como algo ruim, inadequado ou desrespeitoso. Desde criança, ela aprendeu a reprimir qualquer manifestação de raiva, tornando-se uma pessoa aparentemente calma, controlada e sempre amigável. Mas essa raiva reprimida não desaparece simplesmente porque foi ignorada. Ao contrário, ela se acumula no inconsciente dessa pessoa, formando uma sombra poderosa que pode emergir de maneira inesperada e descontrolada em momentos de estresse ou frustração. Pense nessa pessoa em um ambiente de trabalho. Ela é conhecida por ser sempre calma, compreensiva e paciente. No entanto, com o passar do tempo, pequenas frustrações vão se acumulando, situações em que ela sente que está sendo injustiçada ou desrespeitada, mas não consegue expressar claramente sua insatisfação. Até o dia em que, aparentemente do nada, essa pessoa explode de maneira desproporcional diante de uma situação trivial. Esse comportamento pode surpreender tanto aos colegas quanto a ela mesma, que não entende de onde veio tanta intensidade emocional. Mas, na verdade, essa explosão é resultado direto da sombra negada e reprimida durante anos. O que ela negava em si mesma veio à tona com força justamente porque não foi integrado ou aceito anteriormente. Agora, pense em você mesmo por um momento. Existem partes de você que você prefere não admitir. Características ou sentimentos que você esconde, mesmo sabendo lá no fundo que eles fazem parte de quem você é. Ao reconhecer essas partes, você dá o primeiro passo importante para lidar com elas de maneira saudável. O medo de decepcionar os outros está diretamente ligado à nossa sombra. Muitas vezes, esse medo reflete nosso desejo inconsciente de evitar que essas partes indesejáveis sejam reveladas. Temos receio de que, ao nos mostrarmos completamente, sem máscaras, as pessoas não irão nos aceitar ou valorizar. Mas o paradoxo que Jung nos ensina é justamente o contrário. Quanto mais negamos nossa sombra, mais vulneráveis nos tornamos. Aceitar e integrar a sombra significa reconhecer todas as nossas partes, mesmo aquelas que não consideramos ideais. Quando fazemos isso, recuperamos nossa integridade emocional e deixamos de ser reféns do medo constante de decepcionar alguém. Considere um exemplo cotidiano bem simples, uma pessoa que sempre diz sim a tudo e todos, por medo de ser vista como egoísta ou insensível se disser não. Essa pessoa acumula tarefas, responsabilidades e demandas que não consegue cumprir plenamente, pois sua energia e tempo são limitados. Com o tempo, essa pessoa começa a se sentir exausta, frustrada e ressentida. A raiva, o ressentimento e a insatisfação são sinais claros da sombra se manifestando. Mas, ao invés de reconhecer esses sentimentos como naturais e válidos, ela prefere reprimi-los ainda mais, por acreditar que demonstrá-los seria inadequado. Até que um dia,
Após inúmeras situações acumuladas, essa pessoa se vê reagindo com raiva desproporcional diante de um pedido simples feito por alguém próximo. A reação inesperada surpreende e magoa tanto ela quanto a pessoa envolvida, justamente porque a sombra reprimida emergiu sem controle. Agora, reflita novamente sobre sua própria vida. Existe algo semelhante acontecendo com você? Alguma situação em que você percebe claramente que está negando ou reprimindo partes de si mesmo, por medo da reação dos outros? Ao tomar consciência disso, você começa a trazer essas partes para a luz, onde elas podem ser vistas, compreendidas e integradas. Integrar a sombra não significa deixar que essas características indesejáveis dominem nosso comportamento. Significa, na verdade, reconhecê-las e aceitá-las, permitindo que elas sejam expressas de maneira saudável e equilibrada. Ao fazer isso, você descobrirá algo incrível. Ao invés de afastar as pessoas, essa autenticidade e integridade emocional costuma atrair relações mais verdadeiras e profundas. As pessoas apreciam muito mais alguém que é verdadeiro e autêntico, mesmo com suas imperfeições, do que alguém que tenta constantemente parecer perfeito. Portanto, meu convite agora é que você olhe com sinceridade para sua própria sombra. Não com medo ou julgamento, mas com curiosidade e compaixão. Pergunte-se quais partes de você têm sido negligenciadas ou escondidas por medo da rejeição ou desaprovação. À medida que você reconhece e acolhe essas partes, você começa a experimentar uma liberdade emocional que talvez nunca tenha sentido antes. E percebe que, afinal, não precisa temer tanto a reação dos outros, pois sua aceitação mais importante é aquela que você oferece a si mesmo. O caminho da integração da sombra é profundamente transformador e libertador. Ao caminhar por ele, você descobre não apenas uma maior autenticidade, mas também uma paz interior profunda, que só é possível quando aceitamos plenamente quem somos. Lembre-se, aceitar sua sombra é aceitar sua humanidade, com todas as suas nuances e complexidades. E é exatamente essa aceitação verdadeira que permite que você viva plenamente e sem medo constante de decepcionar os outros ou a si mesmo. Você já percebeu quantas vezes na vida somos pressionados a alcançar uma perfeição que nem mesmo sabemos ao certo o que significa? Buscamos incessantemente atender padrões externos, acreditando que só assim seremos aceitos, valorizados ou dignos de amor. Essa busca constante pela perfeição ilusória não só é desgastante como também nos afasta de algo muito mais importante, nossa autenticidade. Carl Jung, com sua profunda sabedoria sobre a natureza humana, sempre enfatizou que o maior objetivo da vida não deveria ser tornar-se perfeito, mas sim tornar-se completo. Essa completude não vem da ausência de falhas, mas sim da aceitação integral de quem realmente somos, incluindo nossas imperfeições, dúvidas e vulnerabilidades. Imagine uma pessoa que passou a vida inteira buscando corresponder ao que os outros esperavam dela. Desde cedo, ela acreditava que precisava ser impecável para ser amada e respeitada. Estudou incansavelmente, trabalhou arduamente e moldou cuidadosamente cada aspecto de sua personalidade para nunca falhar aos olhos dos outros. Por fora, essa pessoa parecia ter uma vida perfeita, carreira bem-sucedida, relações harmoniosas, admiração de todos ao seu redor. No entanto, internamente, ela vivia um profundo vazio, uma sensação constante de inadequação e insatisfação. Por mais que conquistasse, nada parecia preencher aquele espaço interno que clamava por algo diferente. Certo dia, ao enfrentar uma crise pessoal, essa pessoa percebeu que, apesar de todos os esforços para agradar, ela não estava feliz. Foi nesse momento que começou a entender o que Jung sempre destacou: a verdadeira felicidade não está na perfeição ilusória, mas na coragem de viver sua autenticidade. Ela começou a fazer pequenas mudanças em sua vida, dizendo não quando realmente queria dizer não, expressando seus sentimentos genuínos, mesmo que nem sempre fossem agradáveis para os outros. Aos poucos, foi percebendo uma mudança significativa em sua energia e em sua maneira de se relacionar com o mundo. Sentia-se mais leve, mais real, mais conectada consigo mesma. Agora, pense em você por um momento. Quantas vezes você já sacrificou sua autenticidade em busca dessa perfeição ilusória? Quantas vezes você se sentiu preso em expectativas que nem mesmo eram suas, mas que absorveu? Talvez você perceba que, muitas vezes, essa busca incessante pela perfeição é exatamente o que tem limitado sua verdadeira expressão e felicidade. O legado de Carl Jung nos ensina que a vida é muito mais rica e profunda quando abraçamos nossa autenticidade. Ao invés de tentar eliminar ou esconder nossos defeitos,
ele sugere que os reconheçamos como partes essenciais da nossa humanidade. Afinal, é exatamente na aceitação dessas partes que encontramos força, liberdade e uma sensação genuína de realização pessoal. Outra história ilustrativa é de alguém que passou a vida inteira tentando agradar sua família. Essa pessoa escolheu uma carreira, amigos e até mesmo hobbies que não tinham nada a ver com sua essência real, apenas para garantir a aprovação daqueles que mais amava. Durante anos, viveu uma vida aparentemente segura, mas internamente vazia e sem sentido. Até que um dia, uma simples conversa com um amigo a fez perceber que estava vivendo a vida de outra pessoa. Esse momento de clareza foi doloroso, mas incrivelmente libertador. Aos poucos, começou a explorar seus verdadeiros interesses, a fazer escolhas baseadas no que realmente desejava, não apenas no que os outros esperavam dela. No começo, enfrentou resistência e desaprovação, mas percebeu que cada passo dado em direção à sua autenticidade lhe trazia uma sensação inédita de paz e plenitude. Ela finalmente descobriu que a vida autêntica, ainda que imperfeita, era infinitamente mais gratificante do que qualquer ilusão de perfeição. E você? Consegue identificar áreas em sua vida onde talvez esteja perseguindo uma perfeição ilusória? Em quais aspectos você tem deixado de lado sua autenticidade em prol de expectativas externas? Reconhecer esses pontos é essencial, pois é justamente aí que reside sua maior oportunidade de transformação. O verdadeiro legado de Jung não está apenas em suas teorias profundas sobre a psique humana, mas sobretudo na mensagem poderosa de que viver com autenticidade é o maior presente que podemos dar a nós mesmos. Não precisamos ser perfeitos para sermos felizes ou dignos. Precisamos apenas ter a coragem de sermos genuínos. A jornada rumo à autenticidade pode parecer assustadora no início, especialmente quando passamos tanto tempo tentando agradar aos outros. Mas cada passo dado em direção a essa autenticidade fortalece nossa confiança e coragem para continuar avançando. Jung acreditava profundamente que o verdadeiro propósito da vida é tornar-se quem realmente somos, sem máscaras ou ilusões. Esse caminho, embora desafiador, é também profundamente libertador e recompensador. Por isso, o convite final é simples e poderoso. Reflita sinceramente sobre sua vida, suas escolhas e seus valores. Pergunte-se: estou vivendo autenticamente ou estou preso em busca de uma perfeição ilusória? Ao fazer isso, você estará abrindo um caminho genuíno para uma vida mais autêntica, corajosa e significativa. Uma vida onde você não precisa mais temer constantemente decepcionar os outros, pois seu valor estará enraizado profundamente em sua própria verdade. Lembre-se sempre: a perfeição é apenas uma ilusão, enquanto a autenticidade é a verdadeira fonte da felicidade e realização pessoal. Este é o legado mais precioso que Carl Jung nos deixou, e que você pode começar a aplicar agora mesmo em sua própria vida.